Bom dia, meu nome é Priscila Gomes da Silva. Estarei dando início a uma breve videoaula que tem como título Eletroforese monodimensional, com foco na identificação de toxinas de venenos animais. Bom, este trabalho está sendo apresentado como parte avaliativa da disciplina de toxinas e venenos animais, oferecida no programa de pós-graduação em Biologia Experimental pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. A eletroforese, ela tem como princípio básico o movimento de moléculas carregadas em uma solução através de um campo elétrico. Então, como vocês podem ver nesta imagem, as moléculas que são carregadas, elas migram através de um campo elétrico sobre uma matriz porosa. Essas moléculas, elas podem ser desde proteínas, carboidratos, lipídios, até DNA ou RNA. No contexto da toxinologia de animais, nós buscamos visualizar principalmente as toxinas presentes em cada veneno. Por isso, essa técnica ela é muito utilizada entre os passos de purificação de uma determinada amostra. Inicialmente, ocorre a aplicação dessa amostra sobre uma matriz porosa. No caso das proteínas, é utilizado principalmente a matriz de poliacrilamida. Posteriormente, sobre essa matriz, onde já está aplicada a amostra, nós aplicamos uma corrente elétrica, que força essas moléculas a migrarem por essa matriz. E, após a realização dessa corrida eletroforética, o gel, ou seja, a matriz porosa, ela pode ser corado, e assim nós conseguimos visualizar cada uma das moléculas. Bom, vocês devem estar se perguntando agora que as proteínas presentes em uma amostra, elas possuem, além de tamanhos diferentes, também elas apresentam formas nativas e cargas distintas entre elas. Essas características, elas podem estar influenciando nessa corrida eletroforética. E assim, nós buscamos identificar cada amostra em relação, principalmente, apenas ao seu tamanho. Sendo assim, a pergunta que surge é: como eliminar essas outras influências que podem estar sendo visualizadas na nossa corrida eletroforética? Então, com o objetivo de eliminar as diferenças entre as formas nativas das proteínas presentes em uma amostra, nós podemos utilizar um agente redutor. Esse agente redutor, nós utilizamos principalmente o DTT. Ele tem como característica principal influenciar nas ligações de sulfeto dessa amostra, fazendo com que essas proteínas elas se mantenham completamente reduzidas. Bom, as proteínas, elas também podem apresentar cargas nativas distintas que podem influenciar na corrida eletroforética. Sendo assim, essas proteínas, durante a preparação da nossa amostra, nós podemos utilizar um agente que é o SDS. Ele é um agente desnaturante e também ele confere a cada uma dessas proteínas a carga negativa. Isso faz com que todas as proteínas elas migrem em direção oposta, ou seja, ao polo positivo, forçando elas a migrarem por toda a nossa matriz porosa. Então, aqui nós temos para vocês visualizarem, o uso do agente redutor e do detergente, que confere carga nativa a todas essas proteínas, fazendo com que a nossa corrida eletroforética ela fique, como nós podemos observar nessa imagem na lateral. Então, todas as amostras, quando aplicadas nessa matriz porosa, elas vão migrar até o polo positivo. Essas proteínas, elas serão diferenciadas principalmente em relação ao seu tamanho. Então, nós podemos observar que na parte superior do gel, nós conseguimos observar principalmente as proteínas que têm uma massa molecular maior, e as proteínas menores, elas têm a capacidade de migrar por essa malha porosa, e assim elas são encontradas na parte mais inferior do gel. Sendo assim, quando comparado a um padrão molecular que tem pesos moleculares conhecidos, nós podemos estimar a massa molecular relativa de cada uma das proteínas, avaliar o grau de pureza dessa amostra também. Eu trouxe para vocês observarem aqui um estudo que foi publicado recente, em 2020, onde os autores eles buscam identificar a complexidade dos venenos de exemplares da serpente Botrytis atrox. Eles utilizam, para identificar esse perfil de toxinas de cada um desses venenos, a técnica da eletroforese. Eles utilizam tanto a eletroforese em condições não redutoras, mostrada na figura A, quanto em condições redutoras. E eles fazem um comparativo entre os venenos das serpentes feminina e masculina, e nós podemos observar a presença de diferentes proteínas. Então, cada uma dessas bandas que aparecem no gel,
são representados por uma proteína que está presente nesse veneno. Então, os autores eles continuam os estudos e eles conseguem identificar, através desse perfil eletroforético, quais são as proteínas que estão presentes e em quantidades diferentes em cada uma dos venenos analisados. Eles conseguem identificar que esses venenos são compostos principalmente por proteínas como fosfolipases e lauaminoxidases. Eu trouxe esse trabalho porque ele representa muito bem o uso da eletroforese monodimensional na busca e no entendimento das toxinas dos venenos presentes em diversos animais. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.